Seja bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se em nosso canal. E não esqueça, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Olá, este é nosso segundo vídeo. No primeiro nós fizemos um exame sobre nossos ensinamentos como testemunhas de Jeová, usando nossos próprios critérios, de acordo com o que o livro Verdade, publicado em 1968, e os demais livros que o substituíram, sendo atual o que a Bíblia realmente ensina. No entanto, também falamos sobre alguns problemas que se colocam em nosso caminho. Devido à proporção que eles representam, nós nos referimos a eles como elefantes na sala. E já que há mais de um, nós precisamos nos fixar no mais importante deles antes de podermos seguir em frente com nossa pesquisa da Bíblia. Talvez o maior dos elefantes ou problemas seja o medo. É interessante que as testemunhas de Jeová vão de porta em porta sem medo e nunca sabem quem vai atender a porta. Pode ser um católico, um batista, um mórmon, um muçulmano ou hindu, e eles estão preparados para o que quer que surja em seu caminho. No entanto, questione a doutrina deles e repentinamente eles se sentem ameaçados. Por quê? Por exemplo, se você estiver assistindo este vídeo agora, eu suponho que alguns de vocês estão fazendo isso de forma privada e que aguardaram até que todos da casa tenham saído. Você está sozinho assistindo, mas se há outros na casa, talvez você esteja vigiando o ambiente para se certificar de que ninguém esteja observando você assistir a este vídeo. É como se você estivesse assistindo um filme pornográfico. De onde vem esse medo? E por que é que pessoas adultas e racionais reagiriam dessa maneira ao discutir a verdade bíblica? Isso parece ser, no mínimo, muito, mas muito estranho. Agora, você ama a verdade? Eu diria que sim, que você a ama, e essa é a razão pela qual você está assistindo ao vídeo. Isto é algo bom, porque o amor é o fator-chave para chegar à verdade. 1 Coríntios capítulo 3, quando define amor no verso 6, diz que o amor não se alegra com injustiça, e claro, falsidade, doutrina falsa, mentiras. Todas essas coisas fazem parte da injustiça, e o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, quando aprendemos a verdade, quando aprendemos coisas novas da Bíblia, ou quando o nosso entendimento é refinado, nós sentimos alegria se amarmos a verdade, e isso é bom, esse amor pela verdade, porque nós não queremos o contrário. Não queremos amar a mentira. Apocalipse 22:15 fala sobre aqueles que estão fora do reino de Deus, e esses possuem diferentes características, como ser um assassino, um fornicador ou um idólatra. Mas entre eles há aqueles que amam e praticam a mentira. Então, se amamos uma falsa doutrina e se a levamos a outros, ensinando-a e a perpetuando, nós estamos garantindo a nós mesmos um lugar fora do reino de Deus. Quem quer isso? Então, por que temos medo? 1 João capítulo 4, versículo 18 nos dá um motivo. Se você quiser acompanhar, 1 João capítulo 4, versículo 18 diz: No amor não há medo, mas o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo nos restringe. E a versão mais antiga dizia que o medo exerce restrição. Realmente, quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Então, se nós estamos com medo, e se estamos deixando que isso nos impeça de examinar a verdade, nós não estamos aperfeiçoados no amor. Agora, do que estamos com medo? Pode ser que temos medo de estar errados. Se nós acreditamos em algo por toda a vida, temos medo de estar errados. Imagine quando vamos de porta em porta e encontramos alguém de outra religião que pertence a essa religião a vida toda e acredita nela de todo o coração. Então nós vamos em frente e mostramos a ela na Bíblia que algumas de suas crenças não são corretas.
Bem, muitas resistem porque não querem abandonar suas crenças e toda uma vida, apesar de serem erradas. Eles têm medo da mudança. Em nosso caso, apesar de haver algo mais, tem algo que é bastante particular às Testemunhas de Jeová e algumas poucas outras religiões, que é o medo de sofrer punição. Se um católico, por exemplo, discorda do Papa sobre o controle da natalidade, e daí? Mas se um testemunho de Jeová discorda do corpo governante sobre algo e expressa essa discordância, ele tem medo de sofrer punição. Ele sabe que será conduzido à sala dos fundos, a sala B, para conversar sobre isso. E se ele não mudar de ideia, ele poderá ser expulso da religião, o que significa ter seus laços familiares cortados, também todos os seus amigos e tudo o que ele sempre conheceu e amou. Então, esse tipo de punição mantém as pessoas nas fileiras, mas o medo é o que queremos evitar. Acabamos de examinar isso na Bíblia. O medo lança fora o amor, e o amor é o caminho para encontrarmos a verdade. O amor se alegra na verdade. Então, realmente, se o medo é o que está nos induzindo, temos que nos perguntar: de onde vem esse medo? O mundo de Satanás governa por meio de ameaças e recompensas. Ou você faz o que faz por causa da recompensa que você pode obter, ou você faz o que faz porque você sente medo de ser punido. Não, eu não estou classificando todos os humanos dessa forma, porque existem muitos humanos que seguem a Cristo e seguem o caminho do amor. Mas essa não é a rota de Satanás. Esse é o ponto. O caminho de Satanás é o medo e a recompensa. Então, se estamos permitindo que o medo nos conduza e nos controle, a quem estamos seguindo? Porque Cristo governa com amor. Então, como isso nos afeta como testemunhas de Jeová? E qual é o verdadeiro perigo de nossa crença ou visão sobre a apostasia? Bem, deixe-me ilustrar isso com um exemplo. Digamos que eu sou um apóstata e eu começo a enganar pessoas com histórias engenhosamente inventadas e interpretações pessoais. Eu escolho versículos específicos da Bíblia, escolho aqueles que pareçam apoiar minha crença, mas ignoro os demais que as contradizem. Eu dependo que meus ouvintes sejam preguiçosos demais, ou muito ocupados, ou simplesmente muito crédulos, para não fazerem suas próprias pesquisas. Então o tempo passa, eles têm filhos, educam seus filhos com base nos meus ensinamentos, e crianças, sendo crianças, confiam completamente em seus pais como a fonte da verdade. Então, rapidamente, eu tenho muitos seguidores. Os anos passam, as décadas passam, e uma comunidade se desenvolve com valores e tradições compartilhadas, em um forte componente social, um senso de pertencimento e até uma missão, a salvação da humanidade. Continuando com meus ensinamentos, a salvação que eu ensino é um pouco distorcida daquela que a Bíblia ensina, mas é alinhada o suficiente e convence. Então tudo está indo às mil maravilhas, até que alguém que conhece a Bíblia chegue e me desafie e diz: você está errado, e eu vou provar isso. O que eu faço agora? Veja bem, ele está armado com a espada do Espírito, como Hebreus capítulo 4, verso 12 diz. Eu não estou armado com qualquer coisa que seja. Tudo que eu tenho no meu arsenal são mentiras e falsidades. Eu não tenho defesa contra a verdade. Minha única defesa é o que é chamado de ataque ad hominem, e isso significa essencialmente atacar a pessoa. Como eu não posso combater os argumentos da pessoa, eu a ataco, chamando-a de apóstata. Eu diria: ele está mentalmente perturbado, doente, suas palavras são venenosas, não dê ouvidos a ele. E eu apelaria para a autoridade, que é outro argumento usado, ou o que chamam de falácia lógica.
Acredite, porque eu sou autoridade, eu sou o canal de Deus. Você confia em Deus e, portanto, você deve confiar em mim. Então, não dê ouvidos a ele. Você deve ser leal a mim, porque ser leal a mim é ser leal a Jeová Deus. E porque você confia em mim, ou porque tem medo do que posso fazer, convencendo outros a se voltar contra você se você se virar contra mim, seja qual for o caso, não dê ouvidos a uma pessoa considerada apóstata. Então, você nunca aprende a verdade. As testemunhas de Jeová não entendem realmente o que é apostasia, algo que eu aprendi. Eles têm uma ideia do que é, mas não é a ideia bíblica. Na Bíblia, a palavra apostasia é uma palavra composta, que literalmente significa ficar longe de. Então, é claro que você pode ser um apóstata de qualquer coisa que você se vinculou formalmente e resolve se afastar, mas nós estamos interessados na interpretação que Jeová dá. O que diz Jeová sobre o que é um apóstata? Em outras palavras, de que autoridade nós estamos nos afastando? Da autoridade de homens? Da autoridade de uma organização? Ou a autoridade de Deus? Agora talvez você diga, bem, Eric, você está começando a soar como um apóstata. Talvez você tenha dito isso há um tempo atrás. Ok, vejamos o que a Bíblia diz. E depois veja se eu me encaixo nessa descrição. Se sim, você deveria parar de me ouvir. Nós iremos para o livro de 2 João e começaremos no versículo 6. É importante começar no versículo 6 porque ele define algo que é a antítese da apostasia. Ele diz, e o amor significa o seguinte, que continuemos andando segundo os mandamentos dele. Este é o mandamento, assim como vocês ouviram desde o princípio. Vocês devem continuar andando no amor. Os mandamentos de quem? Do homem? Não, de Deus. E por que obedecemos aos mandamentos? Porque amamos a Deus. O amor é a chave, o amor é o fator motivador. Então, ele continua, para mostrar contrário, no versículo 7 de 2 João, pois muitos enganadores saíram pelo mundo afora, aqueles que não reconhecem que Jesus Cristo veio na carne. Reconhecer Jesus Cristo como tendo vindo na carne. O que significa? Bem, se não reconhecemos Jesus Cristo como vindo em carne, então não houve resgate. Ele não morreu e ele não ressuscitou, e tudo o que ele fez é sem valor. Então, basicamente, destruímos tudo na Bíblia por não reconhecer Jesus Cristo como vindo em carne. Ele continua, este é o enganador e anticristo. Então, um apóstata é um enganador, não alguém que diz a verdade. E ele é contra Cristo, ele é um anticristo. Ele continua, tenham cuidado para que vocês não percam as coisas que trabalhamos para produzir. Em vez disso, que possam obter uma plena recompensa. E há uma frase que ouvimos muito, não é? Todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e não permanece no ensino da organização, do Cristo, não tem Deus. Quem permanece nesses ensinos é quem tem tanto o Pai como o Filho. Observe, é o ensino de Cristo que define se alguém está ou não indo além, porque essa pessoa está abandonando o ensino de Cristo e introduzindo seus próprios ensinamentos. Mais uma vez, falsos ensinamentos em qualquer religião qualificaria alguém como um anticristo, porque ele estaria se desviando do ensino de Cristo. Finalmente, é este um ponto muito interessante. Ele diz, se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem, pois quem o cumprimenta participa de suas obras más. Nós amamos usar esta última parte, então você não deveria nem falar com um apóstata.
Mas não é isso que ele diz. Alguém não traz para você. Ele vem e não traz esse ensino. Então, como você sabe que ele não traz esse ensino? Porque alguém te contou? Isso significa que você está permitindo que o julgamento de outra pessoa determine seu julgamento. Não. Nós devemos determinar por nós mesmos. E como nós fazemos isso? Porque a pessoa veio, trouxe seu ensino, nós ouvimos o seu ensino e então determinamos se o ensino está em Cristo. Em outras palavras, ele permaneceu no ensino de Cristo, ou o contrário. Esse ensino se afasta do ensino de Cristo e essa pessoa está indo além. Se ela está fazendo isso, então pessoalmente decidimos por nós mesmos não cumprimentar a pessoa ou recebê-la em nossas casas. Isso faz sentido? E você percebe como te protege? Porque naquela ilustração que fiz, na qual consegui os meus próprios seguidores, eles não estavam protegidos porque eles me ouviram e nem deixaram a outra pessoa dizer uma palavra. Eles nunca ouviram a verdade. Eles nunca tiveram a chance de ouvi-la, porque eles confiaram em mim e foram leais a mim. Então a lealdade é importante, mas somente se for lealdade a Cristo. Não podemos ser leais a duas pessoas, a menos que elas estejam exatamente e completamente em harmonia. Mas quando eles se desviam, temos que escolher. É interessante que a palavra apóstata não ocorre nas escrituras gregas cristãs, mas a palavra apostasia ocorre em duas ocasiões. Eu gostaria de mostrar essas duas ocasiões porque há muito a ser aprendido delas. Nós vamos examinar o uso da palavra apostasia nas escrituras gregas cristãs. Isso ocorre apenas duas vezes. Uma vez em um sentido que não se aplica e em outra em um sentido que muito se aplica. Vamos observar a ambas, porque há algo a ser aprendido de cada uma. Mas antes de fazermos isso, eu gostaria de estabelecer as bases olhando para Mateus capítulo 5, versos 33 e 37. Isto é Jesus Cristo falando. Este é o Sermão do Monte. E ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 33. Também vocês ouviram que se disse aos tempos antigos, não jure sem cumprir, mas cumpra seus votos feitos a Jeová. Então ele continua explicando por que isso não deveria mais ser o caso. E ele conclui no versículo 37, dizendo, deixem simplesmente que a sua palavra sim signifique sim, e o seu não, não. Pois tudo que for além disso é do maligno. Então, ele está dizendo, não prometa mais. E há lógica nisso, porque se você promete e você não consegue cumprir, você realmente pecou contra Deus, porque você fez uma promessa a Deus. Enquanto que se você disser que seu sim é sim e seu não, não, e você quebrar a sua palavra, isso é ruim o suficiente, mas isso envolve humanos. Adicionar um juramento envolve Deus, e Ele está dizendo, não faça isso, porque isso provém do diabo, e não vai acabar bem. Então, essa é uma nova lei, isso é uma mudança, ok? Introduzida por Jesus. Então, com isso em mente, vamos agora olhar para a palavra apostasia, e apenas para garantir que abrangemos todas as bases, eu vou pesquisar para nos certificar se há outras palavras para apóstata ou apostatando, ou quaisquer variações do verbo. Vamos encontrá-las também. Então, aqui na tradução do Novo Mundo, na versão mais recente, encontramos 40 ocorrências. Muitas delas estão nas notas, mas existem apenas 2 aparições nas escrituras gregas cristãs, uma em Atos e uma em Tessalonicenses. Então, vamos para Atos capítulo 21, e aqui encontramos Paulo em Jerusalém. Ele chegou, ele está transmitindo um relatório de seu trabalho às nações, e então Tiago e os anciãos estão lá. E Tiago fala no versículo 20, ele diz, você sabe, irmão, quantos milhares de judeus se tornaram crentes e todos eles têm zelo pela lei. Zelo pela lei? A lei de Moisés não está mais em vigor.
Agora pode-se entendê-los obedecendo à lei, porque eles estavam vivendo em Jerusalém sob aquele contexto. Mas uma coisa é obedecer à lei, outra coisa é ser zeloso por ela. É como se eles estivessem tentando ser mais judeus do que os próprios judeus. Por quê? Eles tinham a lei do Cristo. Isso os levou, então, a se envolver em boatos, fofocas e calúnias, porque o próximo versículo diz: mas eles ouviram rumores sobre você, que você tem ensinado todos os judeus que vivem entre as nações a abandonar a lei de Moisés, dizendo a eles que não circuncidem seus filhos nem sigam os costumes estabelecidos. Eles estavam nas tradições do judaísmo e ainda estão as seguindo na congregação cristã. Então, qual é a solução? Será que os anciãos e Tiago disseram: precisamos corrigi-los, irmão? Precisamos dizer a eles que as coisas não deveriam ser assim entre nós? Não. A decisão deles é apaziguar. Então, eles prosseguem: o que devemos fazer então a respeito disso? Eles certamente ficarão sabendo que você chegou. Portanto, faça o que vamos lhe dizer. Há conosco 4 homens que têm um voto a cumprir. 4 homens que se colocaram sob juramento. Nós acabamos de ler que Jesus disse: não faça mais isso, pois isso provém do maligno. E ainda assim, aqui estão 4 homens que fizeram isso e, obviamente, com o aval dos anciãos em Jerusalém, porque eles estão usando esses homens como parte desse processo de apaziguamento que eles têm em mente. Então, eles dizem a Paulo: leve esses homens com você, purifique-se cerimonialmente junto com eles e cuide das despesas deles para que tenham as cabeças raspadas. Assim todos saberão que não é verdade o que ele se fala sobre você, mas que você está andando corretamente e também está obedecendo à lei. Bem, Paulo disse em seus próprios escritos que ele era grego para gregos e judeu para os judeus. Ele fez tudo ao seu alcance para ganhar alguns para Cristo. Então, se ele estava com um judeu, ele mantinha a lei, mas se ele estava com um grego, não o fazia, porque seu objetivo era ganhar mais pessoas para Cristo. Agora, por que Paulo não insistiu neste ponto? Não, irmãos, este é o jeito errado de resolver. Nós não sabemos. Ele estava em Jerusalém, lá era a autoridade dos anciãos, ele decidiu cooperar e o que aconteceu? Bem, o apaziguamento não funcionou. Ele acabou sendo preso e passou os próximos 2 anos debaixo de muitas dificuldades. No final, resultou em uma grande pregação, mas podemos ter certeza que essa não foi a forma de Jeová resolver o assunto, porque ele não nos prova com o mal ou coisas ruins. Então, este era Jeová, permitindo que os erros humanos, no final, resultem em algo proveitoso ou bom para as boas novas. Mas isso não significa que o que esses homens estavam fazendo foi aprovado por Deus. Certamente, chamando Paulo de apóstata e espalhando boatos sobre ele, isso não foi aprovado por Jeová, com certeza. Então, aqui temos uma das práticas de apostasia. E por quê? Basicamente, devido ao medo. Os judeus viviam em um ambiente onde, se eles saíssem da linha, eles poderiam ser punidos. Então, eles queriam adaptar-se às pessoas em sua área para se certificarem de que não teriam muitos problemas. Lembramos que, no início, uma grande perseguição eclodiu e muitos fugiram e as boas novas se espalharam por toda parte por causa disso. Bem, mas aqueles que restaram e continuaram a crescer encontraram um jeito de conviver uns com os outros. Nós não devemos permitir que o medo nos influencie. Sim, nós devemos ser cautelosos. A Bíblia diz: cauteloso como as serpentes e inocentes como pombas. Mas isso não significa sermos transigentes. Nós temos que estar dispostos a levar nossa estaca de tortura. Agora, a segunda ocorrência de apostasia é encontrada em 2 Tessalonicenses, e esta é uma ocorrência que se aplica, é algo que nos afeta hoje.
e que devemos prestar atenção. No versículo 3 do capítulo 2, Paulo diz: que ninguém os desencaminhe, de maneira alguma, porque esse dia não virá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem que viola a lei, o filho da desobediência. Ele é um opositor e se exalta acima de tudo que se chame Deus ou que é objeto de adoração, de modo que se senta no templo de Deus, exibindo-se como um Deus. Agora, o templo de Deus que nós conhecemos é a congregação de cristãos ungidos. Então, quando essa congregação se assenta no templo de Deus, publicamente ela se coloca como um Deus. Em outras palavras, como uma autoridade divina, a qual nós temos que obedecer incondicionalmente. Então, esse homem, agindo como um Deus, dá ordens e espera obediência incondicional e inquestionável à sua posição, ordens ou palavras. Este é o tipo de apostasia que devemos estar alertas. É uma apostasia de cima para baixo, não de baixo para cima. Não se trata de alguém criticando os líderes, mas na verdade começa com a liderança em si. E como identificamos isso? Bem, já analisamos isso e vamos continuar. Jesus sabia que o medo seria um dos maiores inimigos que temos que enfrentar na busca pela verdade. E é por isso que ele nos disse em Mateus capítulo 10, versículo 38: e quem não aceita a sua estaca de tortura e não me segue não é digno de mim. O que ele quis dizer com isso? Naquele momento, ninguém sabia, exceto ele, que ele ia morrer assim. Então, por que usar a analogia de uma estaca de tortura? Será que devemos sofrer uma morte desonrosa? Não, esse não é o ponto. O ponto é que na cultura judaica, esta é a pior forma de morrer. Alguém que estava condenado a morrer na estaca de tortura, primeiro foi despojado de todo o que tinha. Ele perdeu sua riqueza, seus bens, seu bom nome, sua família e seus amigos deram as costas para ele. Ele era completamente evitado. Então, finalmente, tal pessoa era pregada nessa estaca de tortura, despojada até de suas roupas. E quando ele morria, em vez de ter um enterro decente, seu corpo era jogado no vale do Inom para ser queimado. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você quer ser digno de mim, você tem que estar preparado para desistir de tudo o que tem valor. Isso não é fácil, é? Tudo de valor. Nós temos que estar preparados para isso. E sabendo que teríamos que estar preparados para isso, ele falou sobre as coisas que mais valorizamos nessa mesma passagem. Vamos voltar alguns versículos para o verso 32, no qual lemos: todo aquele que declarar diante dos homens que está em união comigo, eu também o declararei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós não queremos isso, queremos? Nós não queremos ser renegados por Jesus Cristo quando ele ficar diante de Deus. Mas sobre o que ele está falando? De que homens ele está falando? O verso 34 continua: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão, o homem contra o pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sogra. Realmente, os inimigos do homem serão dos da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, ele está falando sobre divisão nas relações familiares mais próximas. Basicamente, ele está dizendo-nos que temos de estar dispostos a deixar nossos filhos ou nossos pais. Agora, isso não significa que o cristão deve evitar seus pais ou seus filhos. Isso seria uma aplicação incorreta do texto. Ele está falando sobre ser evitado por causa de nossa fé em Jesus Cristo. Muitas vezes acontece de nossos pais ou nossos filhos ou nossos amigos ou parentes mais próximos virar as costas para nós, nos evitar. E então haver divisão.
devido ao fato de não transigirmos a nossa fé em Jesus Cristo nem em Jeová Deus. Ok, então vamos olhar dessa forma. Nós sempre dissemos que a nação de Israel fazia parte da organização de Jeová na terra. Então, um pouco antes da destruição de Jerusalém pela Babilônia, Jeová sempre enviava vários profetas para avisá-los. Um deles foi Jeremias. Para quem Jeremias foi enviado? Bem, em Jeremias capítulo 7, versículo 19, diz: Isto é o que Jeová me disse: Vá e fique de pé no portão dos filhos do povo, pelo qual os reis de Judá entram e saem, e também em todos os outros portões de Jerusalém. Diga a eles: Ouçam a palavra de Jeová, ó reis de Judá, todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, que entrem por esses portões. Portanto, ele falou com todos, por todo o caminho, até os reis. Mas a verdade é que havia somente um rei. Então, isso significa que havia também governantes. O rei governava, os sacerdotes governavam, os anciãos governavam, todos os diferentes níveis de autoridade. Ele contou a eles tudo o que ele estava falando aos governantes ou corpo governante da nação naquela época. Agora, o que aconteceu? De acordo com Jeremias capítulo 17, verso 18, ele orou a Jeová: Que sejam envergonhados meus perseguidores. Ele estava sendo perseguido. Ele descreveu tramas para matá-lo. Observe que aquilo que pensamos ser um apóstata poderia muito bem caber a Jeremias, alguém que prega a verdade para as autoridades, aqueles que têm o poder. Então, se você vê alguém sendo perseguido, sendo evitado, há uma boa chance de ele não ser um apóstata. Ele é alguém que fala a verdade. Assim, eu terminei o vídeo. Eu passei o dia o editando, enviei a um amigo ou dois, e uma das conclusões foi que a própria conclusão do vídeo precisava ser um pouco mais trabalhada. Então, aqui está. A resposta do que se trata tudo isso? Bem, obviamente, medo. O medo é o que nos impede de estudarmos a Bíblia junto, e isto é o que eu quero. É tudo o que desejo fazer. Estudar a Bíblia juntos. Vamos deixá-lo tirar suas próprias conclusões do que nós estudamos. E como você viu nesse vídeo e no vídeo anterior, eu uso muito a Bíblia. E você pode procurá-los nas Escrituras comigo, ouvir meu raciocínio e determinar por que você mesmo se o que eu estou dizendo é verdadeiro ou falso. O outro ponto deste vídeo é não temer apostasia, ou melhor, acusações de apostasia, porque o mau uso da palavra apostasia tem sido usado para nos manter sob controle, para evitar que conheçamos toda a verdade, e há verdades a serem conhecidas, que não estão disponíveis para nós nas publicações, e nós as aprenderemos. Mas não podemos ter medo, não podemos ter medo de examiná-las. Nós somos como uma pessoa que está dirigindo um carro guiado por um GPS, o qual sempre provou ser confiável, e estamos bem seguindo nosso longo caminho em direção ao nosso destino, até percebermos que os pontos de referência a que o GPS se refere não batem, não coincidem. Então, naquele momento, nos damos conta que o GPS está errado pela primeira vez. O que nós fazemos? Nós continuamos seguindo, esperando que tudo dará certo? Ou nós estacionamos e compramos um mapa de papel mesmo, conversamos com alguém e entendemos onde estamos por nós mesmos? Este é o nosso mapa, é o único mapa que temos, é o único livro ou publicação que temos que é inspirado por Deus. Todo o resto provém de homens. Então não. Se nós nos apegarmos a este livro, nós aprenderemos. Mas alguns podem dizer sim, mas nós não precisamos de alguém para nos dizer como fazer isso? Alguém para interpretar a Bíblia por nós? Bem, pense assim. A Bíblia foi escrita por Deus. Você acha que Ele é capaz de escrever um livro que você e eu, pessoas comuns, podem entender?
Precisamos de alguém mais inteligente, uma pessoa sábia e intelectual? Jesus não disse que essas coisas são reveladas aos pequeninos? Nós podemos descobrir isso por nós mesmos. Está tudo lá. Eu tenho comprovado isso por mim mesmo, e muitas outras pessoas que conheço têm encontrado as mesmas verdades. Tudo o que estou dizendo é: não tenha mais medo. Sim, devemos agir com cautela. Jesus disse: cautelosos como serpentes, inocentes como pombas. Mas temos que agir. Não podemos ficar de braços cruzados. Temos que continuar nos esforçando para ter uma relação pessoal mais intensa com Jeová. E nós podemos conseguir isso por meio de Jesus Cristo. Seus ensinamentos serão o nosso guia. Agora eu sei que muitas perguntas irão surgir, perguntas que podem ficar pelo caminho e atrapalhar. Então eu vou abordá-las, algumas delas um pouco mais, antes que de fato entremos no estudo da Bíblia, porque eu não quero que essas questões nos perturbem. Como já dissemos, estas são como elefantes na sala. Elas estão bloqueando nossa vida, ok? Então, no próximo vídeo que vamos considerar é o repetido refrão. Bem, Jeová sempre teve uma organização. Não existe outra organização que está ensinando a verdade, que está pregando em todo o mundo, somente nós. Então, essa deve ser a organização certa. Como isso poderia estar errado? E se estiver errado, para onde irei? Essas são perguntas válidas, e para tais também há respostas válidas e muito reconfortantes. Você pode tirar um tempo para considerá-las comigo. Sendo assim, no próximo vídeo vamos falar sobre a organização, o que realmente significa e para onde iremos se tivermos que ir a algum lugar. Você ficaria surpreso com a resposta. Até lá, muito obrigado por ouvir. Eu sou Eric Wilson.